Em qualquer área que possamos verificar ou simular, a IA vai superar os humanos nos próximos anos. Isso é certo. Este é Richard Sucher, inventor da engenharia de prompts. Agora ele é o fundador e CEO da Recursive Superintelligence, uma empresa que acabou de levantar 650 milhões de dólares com uma avaliação de 4,65 bilhões de dólares para perseguir um objetivo: construir uma superinteligência, uma IA que se aprimora sozinha e ultrapassa as capacidades humanas. Como o meu trabalho muda quando você alcançar seu objetivo com a empresa? Você poderia trabalhar menos e ter mais abundância. Também poderíamos viver mais tempo. Você está dizendo que a AGI está quase aqui. Qual é a sua previsão para a superinteligência? Acho que realmente chegaremos aos ciclos de superinteligência autoaperfeiçoável recursiva em cerca de 2 anos. Então imagine que alcançamos a superinteligência hoje. Qual seria a sua primeira pergunta para essa superinteligência? Como Agora, você está criando uma empresa que captou 650 milhões de dólares e vale 4,65 bilhões de dólares, desenvolvendo uma IA que se autoaprimora. Não sou pesquisadora. Pode explicar o que isso significa? Então, agora, você pode pensar no método científico como pessoas tendo ideias, implementando essas ideias e depois validando se elas fazem sentido e se, você sabe, estão corretas. Queremos aplicar esse método científico à própria IA. Então, permitir que a IA entenda suas próprias limitações e depois corrija essas limitações e, assim, faça pesquisa sobre si mesma. Ao falar de autoaperfeiçoamento recursivo, queremos dizer que a IA cria uma nova versão de si mesma, diferente da anterior, e então você pode repetir esse processo continuamente. Então você a treina com poucos dados e depois ela busca o que precisa para se aprimorar? Como é essa fase inicial? Você se apoia nos ombros de gigantes. É um pouco parecido com a evolução, onde, sabe, muitas espécies, como a nossa própria espécie, começaram a partir de, sabe, outros como macacos e símios e outros precursores do Homo sapiens. Da mesma forma, vamos nos apoiar nos gigantes de hoje, usando grandes modelos de linguagem e modelos de mundo. Tudo isso são componentes dessa inteligência como um todo. Quando vocês chegarem ao mercado, pode me explicar, como consumidora, como isso mudaria meu processo? Hoje já existem chatbots para conversar. Posso criar projetos, habilidades e agentes com o Claude. Como meu fluxo de trabalho muda quando atingirem o objetivo da empresa? Haverá diferentes níveis desses objetivos ao longo do tempo, certo? E quando tivermos uma superinteligência de verdade, tudo o que você vai precisar fazer é dar as recompensas certas, os objetivos certos, e então ela automaticamente vai criar muitos dos processos para alcançar esses objetivos. No estado atual do mundo, a IA tem capacidades meio irregulares. Ela pode ser extremamente boa em um tipo específico de matemática, mas ainda não é muito boa em raciocínio de senso comum e coisas desse tipo. Acreditamos que nossa abordagem de exploração aberta, onde você permite que a IA evolua nesse processo de busca muito mais aberto, é muito mais parecida com a evolução biológica, tecnológica ou até mesmo cultural. A IA ficará mais equilibrada em suas capacidades. Até lá, ao oferecer uma recompensa, ocorre o que chamamos de manipulação de recompensa. Sabe, posso te dar um exemplo concreto. Digamos que você seja uma empresa e diga para essa IA muito inteligente que ela deve melhorar seus índices de satisfação do cliente, seus índices de CSAT no seu centro de atendimento. A IA vai dizer fácil, vou simplesmente criar 1 milhão de bots, eles vão sobrecarregar minhas linhas telefônicas e depois dar uma nota 5 de 5 no final. Você pensa, não era essa a recompensa que eu tinha em mente ao pedir isso. Isso deveria ser feito com pessoas reais. Mas aí a IA diz, fácil, vou simplesmente dar um vale-presente de $1.000 para cada pessoa no final de cada ligação e assim recebo uma nota 5 de 5, mesmo que eu não tenha resolvido nada, certo? Então, esses são todos exemplos de manipulação de recompensas. Um novo tipo de trabalho deve surgir, pois a IA ainda não possui entendimento de senso comum e acaba sendo, de certa forma, quase de um jeito estranho, como uma pessoa autista, tipo, isso é o que você disse que queria, mas você não definiu explicitamente todos os casos extremos que você não queria. Estamos cada vez mais perto disso, mas ainda precisamos pensar nas recompensas e nos possíveis problemas de engenharia de recompensas. Então você quer dizer que, se eu passar para a sua IA a tarefa de obter o máximo de visualizações, ela não vai focar só nisso, mas também considerar minha reputação e renda, pensando em tudo isso? Com a superinteligência
espera-se que ela compreenda cada vez melhor suas intenções e não só o que foi dito. E eu acho que isso é um sinal do que está por vir, à medida que a IA vai ficando cada vez melhor. O que você está descrevendo agora, com todas essas coisas adicionais que ela pensa, eu sinto que o Perplexity Computer, quando você pede para ele fazer algo, ele começa a pensar por você. Muita coisa acontece nos bastidores. Pode desenhar esse processo para mim e mostrar como ele é diferente? Eu acho que em um nível mais alto você pode pensar nisso como um Cloud Code, mais um que não está apenas fazendo o que você está pedindo explicitamente para ele fazer. Tipo, para cada passo, com muitas interações, mas algo que pode resolver seus problemas de forma muito mais ampla e provavelmente vai ser mais útil para empresas do que para um usuário comum, certo? Se você é uma pessoa comum no dia a dia, pode perguntar, tipo, qual é um bom filme para assistir e, tipo, Mas eu acho que todos nós estamos nos tornando empresas e empreendedores dentro do que fazemos. Então todo mundo está construindo algum tipo de processo de produtividade. certo, sim. Na verdade, acho lindo ouvir isso, porque quanto mais empreendedor você é, mais você ama a IA, porque assim você obtém mais resultados. Quanto mais você recebe por hora e mais sua empresa monitora seu trabalho para automatizar depois, mais você odeia a IA. Então, a IA é uma grande força que vai incentivar cada vez mais as pessoas a construírem seus próprios negócios ou, pelo menos, terem alguma participação e propriedade nos negócios que estão sendo criados. Então, eu acho que a superinteligência vai nos ajudar a sermos muito mais produtivos. Mas o que é ainda mais importante, nós achamos neste momento, é que ela vai nos ajudar a expandir os limites do conhecimento. Muitas vezes, as pessoas pensam em IA como, tipo, ok, a IA vai tirar esse emprego. Mas existem certos setores onde a maioria das pessoas não se importa com o número de empregos, elas se importam com os resultados, e um desses setores é a pesquisa, como nas universidades. E os limites do conhecimento e da pesquisa são infinitos, certo? Existe um livro maravilhoso do David Deutsch chamado O Início do Infinito. Então você pode realmente pensar na superinteligência como uma forma de nos permitir criar muito mais invenções. Primeiro vamos focar em invenções na IA, mas depois aplicá-la à física, novas formas de gerar energia e fusão avançada. Podemos aplicá-la à química e a materiais melhores, como para baterias. E ainda mais empolgante, podemos aplicá-la à biologia, onde podemos descobrir novos medicamentos e novas curas para todos os tipos de doenças. E eu acho que é aí que as pessoas percebem, uau, uma super inteligência poderia beneficiar a humanidade e ajudá-la a prosperar. Como você define super inteligência e como ela difere da AGI? Sim, essa é uma ótima pergunta. A resposta completa, na verdade, é bastante complicada. Acho que inteligência deve ser vista como uma entidade volumétrica, como uma definição volumétrica. O que isso significa é que a inteligência tem múltiplas dimensões e nenhuma delas é necessariamente necessária ou suficiente, logicamente falando. Então, por exemplo, você pode ter inteligência visual, inteligência de comunicação, inteligência física, pode ter inteligência de coordenação com outras pessoas. Os humanos desenvolvem moral, ética, religiões e outras coisas do tipo. Você pode ter todos os tipos de dimensões diferentes e, na verdade, cada uma delas é realmente um espaço, como um espaço de múltiplas dimensões. E, ao mesmo tempo, você pode dizer, alguém tem alta inteligência visual. Você pode ser cego, e uma pessoa cega ainda é inteligente, certo? Então, elas não são condições necessárias para a inteligência. Ao multiplicar por todas as dimensões, obtém-se um volume enorme que representa a verdadeira inteligência. E então você pode realmente ser super inteligente em diferentes dimensões disso. Então, a IA já é super inteligente para criar proteínas. Nenhum humano leu bilhões de proteínas e pensou, é um bom aminoácido para vir depois. A gente não consegue fazer isso, certo? A IA já supera humanos em tarefas específicas como jogar Go, xadrez ou traduzir 100 idiomas, o que ninguém consegue. Porém, um único modelo não faz tudo isso. O que chamamos de superinteligência ocorre quando várias dessas dimensões vão muito além do que um humano ou toda a humanidade pode fazer. E é isso que pensamos sobre superinteligência. É basicamente ter superado a humanidade em várias dimensões diferentes de inteligência que são relevantes para as nossas vidas. Qual dimensão é o maior gargalo? Rapaz, na verdade, existem algumas dimensões nas quais ninguém sequer começou a trabalhar de verdade. Vou te dar um exemplo. Uma delas, que eu acho que é um tipo de espaço da inteligência, é a metacognição, que é pensar sobre o próprio pensamento, pensar sobre o que você quer e por que você quer isso, certo? Em IA, geralmente definimos uma função objetivo, como prever bem a próxima palavra em textos da internet
ou resolver 1000 problemas de matemática. E aí a IA fica realmente muito boa nessas direções, mas ela nunca questiona se esse é o objetivo certo. Não há uma função subjetiva, por assim dizer, é até um trocadilho, mas é como refletir sobre os próprios objetivos. E como ninguém está trabalhando nisso ainda, nem existe progresso nessa dimensão. E a gente precisa disso para a superinteligência? Ou você acha que poderíamos construir uma superinteligência apenas melhorando outras dimensões? Sim, eu acho que uma superinteligência razoável provavelmente vai se concentrar em grande parte em raciocínio matemático e lógico, além de linguagem. Essas coisas se combinam muito bem na programação, certo? Então, programar, por exemplo, é algo incrivelmente poderoso. E programação também é um ótimo exemplo de um domínio que você pode verificar ou simular. Em toda área que podemos testar ou simular, a IA superará os humanos em poucos anos. Isso é certo. Matemática é um bom exemplo, certo? Você define axiomas e o que quer provar, e a IA pode testar bilhões de possibilidades para chegar ao resultado. Em Go ou xadrez, a IA pode simular e checar vitórias, jogando bilhões de partidas. Assim, obviamente, ela supera os humanos nessas áreas. Mas também existem muitas coisas que você não pode simular bilhões de vezes. E é aí que vai demorar mais para a IA se tornar superinteligente. Quais outras dimensões sobre a superinteligência você mencionou que ainda não discutimos? Talvez uma das mais polêmicas, além da cognição e metacognição, que é refletir sobre o próprio pensamento, e isso se relaciona à sobrevivência. Tipo, se alguém pode simplesmente acabar com toda aquela espécie, ou com toda aquela existência ou inteligência, então provavelmente ela não era inteligente o suficiente para sobreviver. E essa também é uma dimensão na qual ninguém está trabalhando. Porque a verdade é que a maioria das empresas não quer que uma IA escolha seus próprios objetivos e diga, quer saber, em vez de responder esses e-mails corporativos, eu prefiro explorar Júpiter e ver como é a composição molecular da atmosfera dele, e avançar a fronteira do conhecimento nessa dimensão, certo? Então ninguém realmente está trabalhando nisso. Mas tudo bem também. Você diria que isso é algo como meia superinteligência? Correto. Será um processo contínuo, com diferentes tipos de limites que as pessoas definem para dizer, ok, esse é o limite, agora temos AGI. A verdade é que, dependendo de como você define AGI, nós já estamos relativamente próximos da AGI, certo? A inteligência artificial geral é sobre ter um modelo treinado conjuntamente que fica muito bom em várias coisas diferentes e consegue aprender de forma muito eficiente. E claramente a IA ainda não é muito boa em aprender superficialmente, com poucos exemplos de treinamento. Isso é algo que na pesquisa chamamos de aprendizado com poucos exemplos, ou até mesmo aprendizado com um exemplo só, certo? Se eu te der um exemplo de alguma coisa, os humanos conseguem muito rapidamente raciocinar a partir desse único exemplo e estender essa ideia para diferentes versões dela. Ao mesmo tempo, ainda temos muito a avançar nessas várias dimensões, então talvez ainda não chegamos lá, certo? Mas, no fim das contas, quando você pensa em termos da generalidade disso, eu acho que já temos uma forma de AGI, porque esses modelos são extremamente gerais, certo? Você pede para ele escrever um poema para sua esposa, você pede para ele pensar, por exemplo, nas implicações fiscais de alguma questão relacionada a ações. Você pede para ele resolver um problema médico e recebe respostas cada vez melhores, comparáveis às de muitos especialistas. Até muitos médicos agora estão meio que consultando isso em segredo, porque nenhum médico consegue realmente ler todos os resultados das pesquisas mais recentes que saem toda semana. Qual o seu prazo para a superinteligência? Você diz que a AGI está próxima, talvez em 3 a 5 anos, e pode-se argumentar que já está parcialmente aqui. E quanto à superinteligência, qual o seu prazo? Eu acho que a gente vai realmente chegar aos ciclos de superinteligência autoaperfeiçoável recursiva em cerca de 2 anos. Então, é só questão de quanta capacidade computacional vamos dar a esses ciclos de autoaperfeiçoamento, certo? Você pode ter uma inteligência incrível, mas se não tiver o substrato computacional para rodar isso, então, sabe, não serve para nada, certo? Então, existe a questão dos algoritmos, mas também do substrato computacional sobre o qual esses algoritmos podem rodar. Podemos até ter isso, mas precisamos fornecer mais energia e capacidade computacional para obter todas as invenções desejadas. Então, basicamente, agora estamos resolvendo esse gargalo de inteligência, pesquisa e tudo mais. Depois que a gente meio que resolve isso, o próximo gargalo é a energia. Isso mesmo. De certa forma, muitos de nós estamos pensando em quanta inteligência conseguimos extrair com o mínimo de energia possível.
Quando você pensa nisso e tem um prazo curto, de alguns anos, como enxerga seu negócio e as mudanças que virão? Quando surgir uma superinteligência com funções metacognitivas e ela começar a questionar o propósito de criar uma empresa, talvez seus chatbots passem a sugerir que você faça mais pausas e descanse. Como você encara seu negócio? Você poderia trabalhar menos e ter mais abundância. Também poderíamos viver mais tempo. E em termos de negócios, acho que cada vez mais você precisa ter autonomia, precisa ter criatividade e um certo nível de inteligência para então guiar essas IAs. Então, acho que a maioria das empresas terá menos profissionais sem cargo de gestão e mais pessoas gerenciando seus enxames de agentes de IA. Então, todo negócio e indústria vão mudar. Já vimos isso no passado quando, sabe, antigamente o trabalho era manual no campo e agora temos tratores e depois, eventualmente, teremos tratores automatizados. E agora podemos produzir muito mais comida com muito menos pessoas, certo? E muita gente pensou, bem, se os tratores tirarem 95% dos nossos empregos, então teremos 95% de pessoas desempregadas. Mas isso é o que chamam de falácia da quantidade fixa de trabalho, onde o trabalho não é esse bloco fixo que, se você corta um pedaço e dá para IA, ele simplesmente desaparece. Seria como um grupo de desempregados, mas em vez disso, as pessoas vão criar coisas novas, algumas até imprevisíveis. Tipo, há 150 anos, quando 95% das pessoas trabalhavam na agricultura, ninguém previu um gerente de marketing em redes sociais, certo? Como um gerente de marketing de mídia social ou algo assim. Tipo, ninguém previu que esse papel seria assumido por pessoas. E então, eu acho que da mesma forma é difícil para as pessoas agora imaginar como será esse mundo em termos de negócios e tudo mais. Embora eu esteja muito animado e otimista com a IA e seu impacto positivo na humanidade, acredito que devemos reconhecer que, a curto prazo, ela afetará algumas indústrias positiva e outras negativamente em relação aos empregos. Podemos discutir como prever cada um, tenho algumas ideias sobre isso. Mas então, claramente, todos nós seremos muito mais ricos do que éramos no passado por causa de toda essa produtividade adicional que vamos alcançar. E vamos resolver muitos dos problemas difíceis, sabe? Como doenças e coisas assim, que antes pareciam impossíveis de resolver. Sim, você pode me falar sobre empregos e como você acha que eles vão ser transformados? Você mencionou que engenharia de software é um dos empregos que, se você não estiver usando IA, basicamente vai ficar sem trabalho. E é louco como eu converso com fundadores e eles dizem que há um ano eles editavam 70% do código escrito por IA. Agora eles editam 30%. Então, o que vai acontecer em um ano? Vai ser tipo menos de 5%. Você acha que isso acontecerá com o trabalho intelectual em breve? Onde veremos essa transformação este ou no próximo ano? Sim, já fazemos isso no trabalho intelectual também pelo edu.com, fornecendo resultados de busca atualizados, precisos e citados para esses LMs. E estamos vendo muitos clientes diferentes mudando completamente seus fluxos de trabalho quando a IA está totalmente atualizada e possui toda essa capacidade de raciocínio dos principais provedores de inteligência. Acho que veremos basicamente todas as indústrias mudando com a IA. E eu acho que, concretamente, a maneira de prever isso é pensando sobre a elasticidade da demanda pelos produtos que uma indústria oferece, já que os custos vão diminuir bastante. Isso pode soar abstrato. Vou dar um exemplo. Ilustrações. Ilustrações custavam centenas de dólares e apenas grandes jornais ou blogs corporativos conseguiam pagar um ilustrador para ter boas imagens em seus posts. Agora custam 1 centavo e todos podem ter uma ilustração, então há muito mais delas no mundo. Mas será que a demanda por ilustrações passou de, sei lá, alguns milhões para muitos, muitos bilhões? Não, porque há um limite de ilustrações que a humanidade precisa. E por isso tornar isso super barato acabou colocando muita pressão sobre os empregos dos ilustradores. Mas software, já que você perguntou sobre isso, tem uma elasticidade e um perfil de demanda muito diferentes. Tipo, se conseguirmos tornar o software muito mais barato, vamos querer ter muito mais software. Há inúmeras ideias e aplicativos possíveis. No fim, cada um poderia ter seu próprio app. Poderia ser um aplicativo que sabe exatamente que eu quero me distrair um pouco às vezes, mas não demais. Quero saber a previsão do tempo para praticar paramotor, surf ou outros hobbies. O aplicativo pode prever as ondas daquele dia, por exemplo. Então, eu quero garantir que isso não me distraia demais e me ajude a voltar ao trabalho. Tipo, cada um pode ter seu próprio super app.
Então, a demanda por mais engenharia de software, por mais ideias para serem desenvolvidas em software, é muito, muito mais elástica e muito, muito maior à medida que fica cada vez mais barato construir isso. E é por isso que estamos vendo, na verdade, um número crescente de empregos em desenvolvimento de software, mesmo que todos nós estejamos nos tornando apenas gerentes, delegando grande parte da programação real para agentes. Quais são os empregos que são semelhantes à engenharia de software e como eles vão crescer? Essa é uma pergunta que, a partir dos primeiros princípios, você só precisa pensar em quanto mais demanda pode haver se algo ficar mais barato. Vou te dar um exemplo. A área da saúde é um ótimo exemplo. Ninguém diz que quer mais empregos na saúde sem se importar com a cura do câncer da avó. Só querer mais empregos, certo? Ninguém fala isso. Então, o que realmente vai acontecer é que haverá muito mais demanda por bens e serviços que atualmente só pessoas muito ricas têm acesso. Na verdade, esse é um dos meus truques. Uma forma de prever o futuro é olhar para bens e serviços que só pessoas ricas têm acesso atualmente. E aí você pensa em quais desses são limitados pela inteligência. E então você vai ver para onde o mundo está indo. Então, o que as pessoas ricas têm acesso que pessoas normais não têm? E, aliás, você pode ver isso várias vezes no passado, quando a tecnologia se expandiu totalmente para uma área, aí você chega a um ponto em que um bilionário e um adolescente normal de classe média têm o mesmo iPhone. É louco como passamos horas no iPhone. Não importa o quanto você tenha dinheiro, não existe uma versão melhor que outra. Até em lugares remotos da África, hoje se vê muitas pessoas com smartphones. Esse é o mundo. E então, para a inteligência, um exemplo disso é um tutor pessoal para seus filhos, certo? Eles entendem exatamente com quais conceitos seus filhos ainda têm dificuldade e criam formas hiperpersonalizadas de educá-los e orientá-los. Um assistente pessoal, certo? Não existem pessoas suficientes e nem todos podem ter assistentes pessoais, pois isso geraria uma cadeia infinita de assistentes. E assim todos nós poderíamos ter assistentes pessoais que fazem todas as coisas chatas das nossas vidas. Então eu vou garantir que as compras estejam feitas, reservar esse voo, encontrar a versão mais barata disso e daquilo. Podemos delegar tudo isso para agentes conforme se tornam mais acessíveis. E o terceiro ponto, um dos mais empolgantes, são as equipes pessoais de saúde. Se você é realmente rico, você faz exames de sangue o tempo todo, tem medições personalizadas e otimiza a sua dieta com base em tudo o que pode. Se você tiver algum câncer raro ou algo assim, você pode pagar pesquisadores para ajudar a pesquisar todas essas coisas. Pessoas comuns não podem pagar por isso agora. Quando tivermos super inteligência, todos nós poderemos pagar por isso. Sim, já usamos todos os rastreadores e monitoramento contínuo. Pausa rápida. Minha equipe e eu comemoramos 1 ano do podcast Garota do Vale do Silício. Eu sei que o canal já existe há um tempo, mas há 1 ano eu tomei a decisão de focar em conversas incríveis com pessoas que estão construindo o nosso futuro com IA. Durante 1 ano, trabalhamos para trazer os principais fundadores e criadores em IA, para que você se mantenha atualizado e inspirado. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se e ative o sininho. Isso nos ajuda a trazer as maiores mentes do nosso tempo. Obrigada por estar aqui. Sinto que a próxima fronteira é física. Porque agora, quando você pensa em bilionários, eles têm seu chefe, têm seu motorista. Você acha que, quando resolvermos os modelos de mundo, vamos ter mais robôs em casa? O que está nos impedindo de ter um robô? Pode ser uma opinião contrária, mas acredito que o maior gargalo da robótica de verdade é um problema de hardware e não tanto de software. Tim Rock Teschel, cofundador da Recursive, criou o Genie 1, 2 e 3, o modelo de mundo mais avançado já feito, capaz de criar e interagir totalmente com mundos gerados por prompts. Existe memória, tipo você pinta uma parede, vira de costas, ela continua pintada e tudo mais. Isso não mudou tanto assim o mundo da robótica. Minha intuição é que a maioria das empresas de robótica vai querer ter sua própria IA e não pegar algum modelo de mundo pronto do mercado. Muitos desses modelos de mundo gastam tempo fazendo vídeos fofos de cachorros, o que não é tão útil para a robótica. Mas eu realmente acho que precisamos ter sistemas mecânicos melhores. Há algumas pesquisas realmente interessantes sobre músculos melhores, que são muito mais inspirados nos humanos, porque o problema é quando você quer que a IA, o robô mecânico, seja muito forte, e isso também é muito perigoso, ele se move muito rápido, você está no caminho e acaba se machucando. Então você pode querer pensar em todo o hardware, por exemplo, o feedback tátil quando você pega alguma coisa, certo? Nós temos todos esses sensores nos nossos dedos para não esmagarmos as coisas, como um copo ou algo assim. Então eu acho que esse é o principal gargalo para a robótica. E você está absolutamente certo. Quando a robótica chegar,
Todos poderão ter uma empregada e alguém para lavar roupa, coisas hoje acessíveis apenas aos ricos. Daqui a 50 anos vão perguntar por que lavar a própria roupa? É como andar a cavalo, sendo que você tem um carro autônomo. Ou hoje em dia, coisas que costumavam ser como ter um motorista particular, certo? Até isso na tecnologia como Uber e outros já fez antes. Democratizou isso, é. Quando tivermos IA, o carro será autônomo e ter motorista particular ficará ainda mais barato. Eu realmente gosto da sua abordagem para encontrar novas ideias de negócios. Pergunta de negócios. Você tem cofundadores incríveis. O que você disse para eles que fez com que deixassem suas empresas, estando na DeepMind, OpenAI, Meta? O que foi que você me contou que fez com que eles se juntassem a você? Acho que tudo se resume à visão, certo? É empolgante construir uma superinteligência recursiva e autoaperfeiçoável. E muitos deles realmente chegaram à mesma conclusão de que esse é o próximo nível para a IA, mas na verdade eles vieram de direções diferentes, como Tim Hochtaschel e Jeff Clooney, que já trabalham com open-endedness há algum tempo. Um artigo interessante se chama Darwin Griddle Machine. 4 dos 5 autores desse artigo, incluindo Jenny, a primeira autora, e Jeff Huhn, o último autor, também estão na empresa. E esse artigo basicamente mostrou como você pode ter agentes que criam seus próprios agentes filhos, e então eles ficam um pouco melhores, eles evoluem. Você os avalia em benchmarks. Se eles forem melhores, você segue nesse processo evolutivo. Todos já pensaram em várias formas disso. Tenho, por exemplo, Alexei Doskovitsky, que impulsionou a visão computacional com o Vision Transformer, um dos artigos mais citados. Ao contar sobre essa visão, todos disseram que também achavam que era isso que precisávamos fazer. E aí você também percebe que as atuais leis de escala que deram origem aos LLMs que vemos hoje estão começando a mostrar sinais de desaceleração. Elas ainda existem. Você pode, por exemplo, usar mais 10 trilhões de tokens e talvez consiga, uma precisão um pouco melhor nesses modelos. Mas, é preciso gastar muito dinheiro para obter só uma pequena melhoria. Então, claramente, para chegar ao próximo salto da IA, acho que podemos substituir mais um processo humano por um sistema treinado. E o processo humano aqui é novamente o método científico, a ideação, implementação e validação de ideias. E esse é o tipo de nível meta que estamos enfrentando agora. Empreendedores iniciantes costumam se perguntar como conhecer pessoas da área e como vocês se conheceram. Que conselho daria para quem quer criar uma IA? Como elas se conectam com mentes brilhantes e as convencem a se juntar a elas? Sim, então isso é um pouco complicado no sentido de que todos nós já nos conhecíamos. E eu não sei se o meu caminho é exatamente o mais fácil, que é entrar em Stanford, fazer um doutorado, passar 5 anos da sua vida porque você simplesmente ama algo que ninguém mais no mundo realmente se importa. Pode ser mais fácil do que buscar um cofundador em encontros frequentes. Você está certo. Após 5 anos, você poderia ter feito um doutorado, mas esse foi o meu caminho. Acho que hoje em dia, a barreira, as barreiras de entrada estão cada vez menores. Você pode aprender cada vez mais online. E também tem algo a se dizer sobre morar no lugar certo. E você pode até criticar o Vale do Silício por algumas coisas, mas este é o lugar para trabalhar com IA, precisa estar no Vale do Silício. Você não consegue ir a uma festa aqui sem encontrar várias pessoas empolgadas com IA. E então, as melhores equipes fundadoras geralmente são combinações de forte expertise técnica em IA com insights realmente interessantes da indústria. Temos uma empresa assim chamada Aeloca. Eles usam IA para arquitetura, automatizando e criando projetos de qualidade para arquitetos construírem. Temos empresas como a Solvay que fazem due diligence comercial para grandes negócios. E elas combinam essa expertise do setor com IA. E existem milhares de negócios potenciais no mundo. Então isso é algo que você pode fazer. Mude-se para o Vale do Silício, vá a encontros e tente encontrar ou a pessoa técnica certa ou o especialista do setor certo para complementar as suas habilidades. Você tem seu doutorado honorário da Universidade Técnica de Dresden. Para alguém que quer se aprofundar em IA, você ainda recomendaria fazer um doutorado ou é só um título neste momento? É uma pergunta interessante, com a qual tenho certa dificuldade. Eu acho que existem algumas pessoas que são incrivelmente automotivadas, inteligentes, e elas realmente não precisam de nenhum título, certo? Entendo essa ideia de que você pode abandonar o curso que estiver fazendo. Normalmente só é bom se você entrou em Stanford ou MIT, certo? Assim,
As pessoas já sabem que você é inteligente sem falar com você, então pode largar a faculdade e fazer outras coisas incríveis. Conheça seus cofundadores e largue a faculdade. Exatamente. Ao mesmo tempo, acho que um doutorado é uma oportunidade muito única de passar anos da sua vida podendo chegar muito perto da fronteira do conhecimento humano e então tentar, no seu pequeno campo, avançar um pouco mais. E essa é uma oportunidade muito rara. Então, se você quer ensinar isso para as pessoas, se você realmente quer avançar essa fronteira do conhecimento, acho que um doutorado ainda é uma oportunidade muito única que, se você pode fazer e está animado e motivado, você deve buscar. É necessário? Não. Principalmente em IA, senti que nada funcionava quando comecei. Agora está funcionando bem o suficiente para que seja ainda mais impactante escalá-la e trazê-la para casos de uso reais e aplicações reais. Mas ainda há tantas áreas de aplicação da IA em coisas que ainda não funcionam de jeito nenhum, e eu acho que é aí que estará a expertise. Quando pais me perguntam o que meus filhos devem estudar, eu geralmente recomendo que eles, sim, conheçam os fundamentos da IA, mas encontrem outra coisa pela qual realmente tenham paixão. Física, química, biologia são ótimos exemplos. E existem vários subcampos de cada uma dessas áreas que, se você for apaixonado por isso e combinar com IA, você será a próxima geração de pesquisadores altamente impactantes. Assim como você uniu ciência da computação e linguística, vocês formam uma equipe de mentes brilhantes. Já enfrentou um problema que acha impossível resolver em equipe? Pois isso deveria ser resolvido pelo governo. Então, você mencionou objetivos da IA. Como ela decide qual objetivo perseguir? No futuro, quem será responsável por isso? Então, só para deixar claro, esse tipo de ideia de perseguir ou selecionar objetivos é algo em que nenhuma empresa está trabalhando. Isso é compreensível, pois nenhuma empresa quer gastar bilhões em IA. Então você diz, tudo bem, agora faça isso. E ela dirá, não, prefiro explorar o sistema solar. Tchau. Ninguém quer gastar bilhões nisso. Então esse é apenas um exemplo de algo em que poderia haver muito mais progresso. Mas alguém precisa estar pensando sobre isso. Desculpe sim, me desculpe mesmo. Para onde a IA está se direcionando e como ela está se otimizando? Acho que no futuro previsível as pessoas vão decidir. Mesmo em uma superinteligência autoaperfeiçoável, recursiva, você dá a ela alguns objetivos de alto nível e fornece ambientes e tipos de estados finais que você gostaria que ela alcançasse. Ela encontrará uma forma de alcançar esses estados finais. Por isso, acredito que o governo tem um papel em vários setores. Eu acho que, de modo geral, à medida que você tem mais e mais abundância e cada vez mais capacidades, é muito útil que mais pessoas se beneficiem disso, certo? Então, eu acho que é possível, na verdade, e nós vimos isso em revoluções industriais anteriores, que em certo ponto havia riqueza suficiente para que você pudesse taxar as pessoas de forma diferente e então distribuir essa riqueza, implantar sistemas de saúde nos países e educação pública gratuita para todos. Países como a Alemanha já fazem isso. Lá, a educação é gratuita até o doutorado, porque o governo sabe que mais educação traz mais renda e, assim, mais impostos arrecadados. E por isso eu acho que veremos coisas semelhantes vindas do governo. Como eu acho que haverá deslocamentos no mercado de trabalho, pode fazer sentido, assim como na Covid, ter auxílio do governo, ter seguro-desemprego, especialmente para empregos que são impactados pela IA. Infelizmente, às vezes, eu vejo a Europa querendo impedir o progresso, em vez de usar o progresso para aumentar o bolo e depois distribuí-lo melhor. E isso é meio lamentável, de certa forma. Mas em muitos lugares faz sentido que o governo regule a IA em setores específicos. Acho que o problema é tentar regular a inteligência em si, o que não é uma boa ideia, assim como regular a internet por causa de conteúdos ruins. É como dizer, vamos deixar a internet mais lenta e não permitir discos rígidos grandes para dificultar o armazenamento de conteúdo ilegal. Isso não faz sentido. A IA já é e deve ser regulada, como no caso de carros autônomos. Não dá para criar uma startup e dirigir na estrada sem testes ou regulamentação, certo? Você já tem a Anvisa, onde a IA aplicada a procedimentos médicos, por exemplo, deve ser regulamentada. Não quero um cirurgião de IA testando aprendizado por reforço durante minha neurocirurgia, certo? Sim, regule a IA quando ela impactar pessoas ou setores, mas não diga que há parâmetros demais. Isso seria como reclamar que seu HD é grande demais. Talvez por existir conteúdo ilegal na internet, você não devesse ter um HD grande. Isso não faz sentido. Você disse que ninguém trabalha com objetivos.
Tem algo mais que acha que deveriam focar e que você investiria como investidora? Pessoalmente, eu adoro IA para biologia e suas aplicações. Acho que ainda há muito mais que podemos fazer. Eu acho que o cálculo foi para a física, a IA é para a biologia, e isso é como um novo tipo de linguagem, uma nova forma de pensar sobre sistemas muito complexos. A verdade é que muitos sistemas do nosso corpo, como o cérebro e o microbioma, são extremamente complexos. Não existe uma bela e única equação curta da física, sabe? Como uma lei da gravidade do tipo Newton ou algo assim. São todas interações muito complexas, com interações não convexas e estranhas. E isso acaba resultando em estados finais muito interessantes. Então, acho que faz sentido usarmos IA para curar cada vez mais doenças. Estamos investindo muito nisso. Os biomarcadores também estão em baixa porque muitos medicamentos e muitas empresas farmacêuticas precisam ir ao mercado de capitais, aí acabam fracassando porque o medicamento não funcionou. Mas isso só acontece depois que já gastaram centenas de milhões de dólares nisso. E aí as pessoas tiveram algum problema de toxicidade no fígado, mesmo que o remédio até funcionasse, mas também destruía o fígado. E de alguma forma eles não conseguiram prever isso no processo de desenvolvimento do medicamento. A empresa e o medicamento fracassam, tudo termina. O que eu acho que vai acontecer é que a IA vai ficar cada vez melhor em fazer essas previsões e saber isso vai ser ruim para o seu fígado, mas olha, você deveria modificar essa molécula. Invisto em uma empresa chamada Ignota Labs. Eles realmente pegam medicamentos que fracassaram, modificam um pouco e depois os colocam de volta nos ensaios clínicos de fase 2 da FDA com uma velocidade muito, muito maior. E esses são todos exemplos de coisas onde eu vejo que a IA terá um impacto enorme. E eu acho que isso também, espero, receberá mais cobertura da imprensa, certo? Atualmente, a imprensa adora histórias negativas. E você realmente precisa procurar os influenciadores certos, as contas certas e assim por diante, se quiser ouvir notícias científicas otimistas, construtivamente otimistas ou positivas e descobertas. Mas você não vê isso nas notícias diárias. Sim, é só esse sentimento. Eu sinto que nos últimos meses estamos ficando cada vez mais como se a sociedade estivesse se dividindo em duas partes. E tem algo que você mencionou sobre empregos que eu realmente gostei. Existem certos estágios no seu trabalho e em como você interage com a IA. Se você trabalha com conhecimento e ganha produtividade, fica animada. Já para ilustradoras que perdem o emprego, o sentimento negativo é natural. O que você acha que é o próximo mercado onde as pessoas vão sentir esse risco vindo da IA? Na verdade, eu não acho que haverá muitos casos em que você realmente possa prever isso assim. Quanta informação já está totalmente digitalizada com, sabe, todos os rótulos de que você precisa. Então, basicamente, ilustrações foram um exemplo particularmente difícil, porque existem milhões e milhões delas na internet. E muitas vezes diz exatamente o que você está vendo no texto, no rótulo e na legenda, bem ao redor da imagem. Você conhece a entrada e a saída, podendo ter quase dados de treinamento ilimitados. Por isso, esse exemplo foi especialmente difícil. Outras indústrias levam ainda mais tempo, pois as empresas não possuem bilhões de interações de atendimento. Assim, automatizar não é tão simples. Cada empresa tem as suas, mas não quer compartilhar com outras, certo? E se você está no mundo de CRM, você não pode treinar um modelo global único, como pode fazer sendo uma empresa voltada ao consumidor. Então, eu acho que na busca para o consumidor já vemos muitas mudanças, mas no setor empresarial geralmente é muito mais lento porque você não tem tantos dados de treinamento. Em pesquisa e programação, acredito que veremos muitas mudanças, mas não necessariamente negativas. Acredito que nos tornaremos mais diretores de programa da National Science Foundation do que pesquisadores, deixando tarefas como pipetar para robôs. Mas também o argumento, estou pensando nas ilustradoras, o argumento é que o seu trabalho se torna ainda mais valioso se não for gerado por IA. Se houver um marcador que comprove que não foi feito por IA, é possível cobrar mais caro por ser trabalho humano. Acho que os humanos sempre vão querer encontrar novos nichos. E se houver muita automação, então também vai surgir um novo movimento contrário a isso, em que tudo gira em torno de coisas artesanais feitas à mão, certo? Já tem gente que diz: eu quero ter uma tigela artesanal de cerâmica, onde eu vejo o toque humano e as imperfeições. Sim, imperfeições. Agora, ao escrever e-mails e notar erros de digitação, penso, vou deixar assim. As pessoas sabem que é real quando tem um erro de digitação? Exatamente, esse é o toque humano. Pode dar um conselho? Você citou os trabalhadores por hora e pensei em duas possibilidades para eles.
Eles podem criar seu próprio software, otimizar o trabalho e continuar cobrando o mesmo valor. Porque, sinceramente, como alguém que paga por hora para meus editores, por exemplo, eu realmente não me importo quanto tempo você leva. Tipo, se você criar um software que edite para você, isso é perfeito. Você também disse que as empresas usarão esses dados para treinar IAs e substituir trabalhadores, já que não há obrigação. O que você diria para quem trabalha por hora sobre como acompanhar o que está acontecendo? Vamos ver algo semelhante às mudanças tecnológicas anteriores, onde se você dissesse algo como eu não sou muito bom com esse negócio de computador, você simplesmente não teria mais um emprego, pelo menos em um trabalho intelectual, certo? Tipo, e dizer eu não sou muito bom com esse negócio de e-mail, você pode imprimir meus e-mails para mim, certo? Simplesmente não dá mais para dizer essas coisas se você quiser ter um emprego em tecnologia ou um trabalho intelectual. E eu acho que algo parecido vai acontecer em alguns anos, onde você vai dizer eu não sou muito bom com esse negócio de delegar para agentes. Vai soar tão ridículo quanto dizer não sou bom com computador. Então você vai ter que se adaptar. E as pessoas que se adaptarem vão se tornar muito, muito mais produtivas e, na verdade, mais desejadas. Então, eu acho que isso vai ser verdade no nível individual, no nível das empresas e até no nível de países inteiros. Os países que abraçarem isso vão disparar em inteligência e produtividade e, por isso, superar aqueles que não fizerem o mesmo. Então, mesmo para empregos de nível inicial, eu acho que existem empresas que precisam ter essa nova geração voltada para a tecnologia, que sabe como usar essas ferramentas, porque talvez já tenham começado a usá-las na faculdade, certo? Às vezes para colar, às vezes para aprender de forma mais eficiente. E de muitas maneiras vemos isso no Go, por exemplo. Depois que o AlphaGo apareceu, os jogadores de Go ficaram muito melhores. Os jogadores de xadrez também ficaram muito melhores. E assim, os programadores serão mais produtivos. E as pessoas que realmente abraçarem isso profundamente vão se tornar mais produtivas e melhores em seu ofício, se realmente usarem de forma consciente, em vez de só usar só para se livrar de certas tarefas e depois não pensar mais nisso. Acho que mesmo em empregos iniciais, se você dominar essas ferramentas, pode se tornar um profissional muito requisitado nas empresas. Dê a eles uma dica de produtividade como doutora que está construindo algo em IA. O que tem funcionado melhor para você? Em termos de produtividade, quero dizer, para mim, muita coisa gira em torno de aprender e entender as coisas. E recentemente eu quis entender algumas fibras musculares novas e muito interessantes. E elas tinham alguns líquidos dielétricos dentro e todos esses conceitos interessantes que eu nunca tinha pensado antes. Com IA dá para aprender mais rápido pedindo explicações simples, tipo não conheço esse conceito, explique como se eu tivesse 5 anos. Na verdade, não tenho 5 anos. Explique para mim como se eu tivesse 10 anos, ou agora explique como se eu tivesse um doutorado. Na verdade, agora explique esse conceito porque eu não conhecia. Então, você pode interagir com isso e aprender muito mais rápido. Que ferramenta você usa para aprender com isso? Qual é a sua favorita? E o .com. Nós construímos tudo isso e fomos os primeiros a realmente juntar mecanismos de busca da internet com o LM. E ainda é muito bom, não é tão popular. E como empresa, nós focamos principalmente em levar as APIs a outros modelos de linguagem, mas ainda funciona muito bem. Tenho algumas perguntas finais. Se atingíssemos a superinteligência hoje, qual seria a sua primeira pergunta para essa superinteligência? Como curar o câncer? Tipo, esse é o problema que você quer ver resolvido na sua vida? Esse é o número 1? Acho que com certeza está entre os principais. Acho que de certa forma você sabe, obviamente, câncer, na verdade, são vários tipos diferentes de câncer. E alguns cânceres são menos graves do que outros. E em alguns casos você pode remover, tipo, tirar bem rápido. Em outros casos é realmente difícil. Então é uma doença complexa. Acho que é indicativo de uma doença que eventualmente você sabe. É tipo doença cardíaca, inflamação ou câncer, algumas coisas que acabam atingindo todos nós em algum momento. Acredito que ao eliminarmos cada vez mais esses problemas, como fizemos com o HIV, que já foi uma sentença de morte, e agora não é só um incômodo, mas você pode viver com isso por muito tempo. Acho que o progresso tecnológico vai acelerar esse processo. E eventualmente vai ser tipo, bom, o que vai acabar com todos nós? É o envelhecimento, certo? E o envelhecimento é um processo super complexo, é diferente em cada um dos nossos tecidos e órgãos e por aí vai. Então eu acho que esse vai ser outro ponto realmente interessante e pode até chegar no momento certo, já que quase todos os países realmente ricos não têm mais nascimentos suficientes, nem para manter, para não diminuir, manter os níveis atuais da população.
Acho que essas questões biológicas e médicas vão ser muito poderosas. Não trabalhamos diretamente nisso porque as iterações são muito lentas. Então você só vai querer experimentar coisas no mundo físico depois de ficar realmente bom em melhorar sua inteligência no mundo digital. Ainda estamos tentando entender isso na biologia, não é? Certo? O que dá sentido à vida das pessoas em 2035? Acho que algumas coisas vão mudar e outras não vão mudar. Acho que as pessoas vão continuar encontrando sentido em serem realmente boas em algo, desenvolvendo uma habilidade profunda. Mesmo que a IA seja melhor? Mesmo quando a IA for melhor, veja o xadrez, ela joga muito melhor, mas nunca houve tantos jogadores como hoje. O mesmo ocorre com Go, programação e matemática. Acho que os matemáticos vão evoluir ainda mais agora que tem essas ferramentas e ideias diferentes. É só testar 1 bilhão de formas de resolver essas coisas. Talvez funcione, talvez não. Penso que manualmente levaria cerca de 2 anos para fazer. Resolvi isso em 2 dias e já posso pensar em outra coisa. Acho que todos vamos melhorar nossas habilidades. E eu acho que isso vai continuar acontecendo. Acho que a validação social dos outros vai continuar sendo algo com que as pessoas se importam. E você sabe, quando você anda por um calçadão ou por um shopping, você olha para as diferentes lojas, nem todas essas lojas serão impactadas pela IA. Por mais que a gente pense em IA o tempo todo no Vale do Silício, existem coisas como bolsas de luxo, que não é algo que eu entendo. Eu realmente não entendo isso. Na IA, mesmo com superinteligência, algumas mulheres ainda vão gostar de carregar uma bolsa de 10 mil dólares como símbolo de status. Acho que isso vai continuar. Viagens. As pessoas ainda quererão ver as pirâmides. Talvez mais, pois teremos mais tempo. Exatamente, com certeza. Outro ponto importante é o entretenimento. Tipo, ninguém quer ver um robô de IA, tipo, chutar uma bola de futebol ou futebol americano atravessando o campo a uma velocidade tipo Mach 5. Isso não faz sentido, ninguém vai querer assistir. As pessoas ainda vão querer ver outros competindo entre si. Esportes e entretenimento continuarão crescendo. Acredito que o poder das marcas ainda será grande. Eu acho que para software, e mesmo que existam alguns aspectos do software que não são imunes à IA, ainda existem vetores ortogonais como efeitos de rede e marketplaces multilaterais. Tipo, sim, uma IA poderia criar um aplicativo tipo Instagram, mais vazio, provavelmente agora bem rápido, mas a IA não vai gerar o efeito de rede de milhões postando no Instagram, certo? Então, por mais empolgado que eu esteja com a IA, acho que algumas pessoas que pensam que vai ser só exponencial e que ninguém vai conseguir acompanhar, e aí uma empresa vai dominar tudo, estão exagerando. Acho que esses medos, tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo, também são exagerados. Há algum problema em que você pensa, mas que outros não consideram tanto? Pessoalmente, acho que a camada de infraestrutura de busca é uma camada de infraestrutura importante e subestimada da IA. Você não pode retreinar grandes modelos de linguagem a cada 5 minutos, sempre que algo acontece no mundo. Por isso, oferecemos resultados de busca para notícias e outras informações via IA. E eu acho que isso é pouco explorado. E o outro, claro, embora não seja tão pouco explorado quanto eu pensava ao conversarmos com nossos cofundadores, é o autoaperfeiçoamento recursivo. Como pesquisador, eu achava que se você estiver certo mais à frente do seu tempo, acabará sendo chamado de visionário. Se você é fundador de startup e está adiantado demais, sua empresa morre e ninguém liga. É preciso estar certo na hora certa. Então você precisa ser as duas coisas. Exatamente. Então você escolhe o rótulo certo quando vê sua ideia funcionando ou não. Isso mesmo. Então, de certa forma, talvez isso seja uma coisa boa, certo? Autoaperfeiçoamento recursivo, muitas pessoas estão percebendo que IA é código, IA pode programar, devemos tentar fazer isso funcionar. Estamos mostrando que agora temos resultados internos melhores que qualquer outro no mundo em algumas partes muito importantes da stack. Começaremos a divulgar esses resultados nas próximas semanas. E você está construindo essas duas empresas. Eu não sei como você consegue fazer isso, ambas com avaliação de bilhões de dólares. Parabéns por isso e muito obrigada. Foi uma conversa muito profunda e incrível. Tem muita coisa para refletir. Obrigada. Obrigado por ouvir.